É isso. Vamos falar agora com o Vitor Irajá sobre, Vitor, o impacto político dessa investigação. Bolsonaro já havia sido indiciado em um outro inquérito, aquele que investiga fraudes em cartões de vacinação. Havia uma expectativa, a gente adiantou isso aqui na CNN, sobre o indiciamento desse caso específico nessa semana, numa semana que é importante para o PL e para o ex-presidente, porque ele vai fazer um aceno à militância, vai fazer um aceno ali aos seus apoiadores, num evento que está sendo muito planejado para o próximo fim de semana, que é um evento que vai reunir a direita e vai reunir, inclusive, conta com a vinda do presidente argentino Javier Milei, que também é um integrante da direita, muito próximo ao ex-presidente. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro, apesar de negar essas irregularidades, sabe que há um impacto político com essa investigação e ele tem esse papel de ser o cabo eleitoral em ano de eleição municipal. Qual é o impacto político que isso pode causar daqui para frente? Com o que ele vai ter que lidar nos próximos meses? Ju, antes de qualquer coisa, boa noite para você, boa noite para o Pedro, boa noite a todos. Ju, esse caso das joias, ele de fato tem um impacto muito mais significativo do ponto de vista eleitoral para o ex-presidente Jair Bolsonaro do que o caso envolvendo a fraude em cartões de vacina, pelo qual, inclusive, como você bem lembrou, ele foi indiciado em maio, né? Houve, inclusive, uma operação da Polícia Federal envolvendo esse caso hoje, mas naquela ocasião, inclusive, em maio, a polícia chegou a fazer busca e apreensão num dos imóveis do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas esse caso das joias, ele tem um impacto mais significativo porque ele atinge em cheio um dos principais discursos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria o combate à corrupção e essa reputação ilibada. Claro, Bolsonaro não foi condenado a nada, é inocente até que se prove o contrário. Porém, apenas o indiciamento e de um esquema teoricamente mais fácil de se entender, né, que se trata de uma venda de joias que foram dadas ao Estado brasileiro, né, não à pessoa física de Jair Bolsonaro. Então, é um caso cuja a explicação é muito simples e ela tem, de fato, um impacto muito significativo exatamente por causa desse passado de Jair Bolsonaro e, principalmente, esses ataques que Bolsonaro faz e fazia em relação, por exemplo, ao hoje presidente Lula, o chamando de corrupto, de ex-presidiário e coisas similares. Então, de fato, essa investigação envolvendo as joias sauditas, ela tem um impacto mais significativo perante os eleitores de Bolsonaro, que têm essa preocupação em relação ao combate à corrupção e essa imagem ilibada do ex-presidente do que a vacina. Porque durante seu mandato, por exemplo, Bolsonaro, né, se posicionou de forma muito ostensiva contra a vacinação, de uma forma completamente negacionista, inclusive. Só que esse discurso ele foi assimilado por boa parte do seu eleitorado. Então, mesmo que haja esse esquema envolvendo, por exemplo, uma fraude de vacinação, né, que envolve diretamente o presidente, a gente vai conversar, inclusive, sobre isso daqui a pouco, né, que culminou hoje numa outra operação da PF, esse caso ele tem um impacto muito mais significativo exatamente porque a questão das vacinas ela já está pacificada por parte desse eleitorado do ex-presidente. Até porque, Ju, há um sentimento meio coletivo de esquecimento em relação ao que aconteceu na pandemia, até pelo impacto social que causou perante, né, todos nós, perante a população como um todo. Então, há um esquecimento deliberado em relação a esses episódios envolvendo a pandemia, fora, evidentemente, como eu comentava antes, uma assimilação maior, por exemplo, desse discurso anti-vacina, reitero, completamente negacionista, de Bolsonaro por parte dos seus apoiadores.